Oi, oi, olha a gente aqui de novo. Vamos resolver mais uma questãozinha da prova da OBB, da segunda fase, a primeira etapa. Agora a gente vai fazer a questão de número 7 e a gente vai falar sobre diferenciação celular. Então, vem comigo. Muito bem, estamos aqui com a questão de número 7. E essa questão envolve um tema que é a diferenciação celular. Essa prova ela ficou muito rica, né? Ela ficou muito diversificada, eu achei. Gostei bastante das questões, algumas bastante complicadas, outras um pouco mais simples, mas ela aborda uma grande quantidade de assuntos. Diferenciação celular é um deles. Antes da gente falar da questão, eu resolvi tomar um tempinho para a gente dar uma revisada nesse assunto. Então, diferenciação celular é o processo de especialização celular que é relacionado com o controle da expressão gênica. Ou seja, eu tenho células indiferenciadas. Algumas células vão formar determinados tecidos, outras vão formar outros tecidos. E o que manda, o que determina que umas células do mesmo tipo formem tecidos diferentes? É a carga genética, é a manifestação ou não de determinados genes, ok? E o destino dessas células? Bom, existem células que são especificadas, então elas tendem a ir formar tecidos. Acontece que muitas vezes elas são especificadas, mas elas não são determinadas. Ela não é certeira. Então ela tende a formar um determinado tecido, mas dentro daquele tecido ela pode constituir diferentes tipos de célula. Por exemplo, células que formam um sistema nervoso. Então pode ser que ela forme uma célula da glia, ou pode ser que ela forme um neurônio, enfim, ela ainda não é totalmente determinada. E mesmo que ela já esteja determinada, pode ser que ela ainda não seja definitiva. E o que vai determinar se ela vai ou não estar agindo de forma definitiva? O valor posicional, ou seja, a posição para onde essa célula está indo, o local onde ela está. Ela tende a se diferenciar de forma definitiva de acordo com as suas células que estão ali ao seu redor. Então, dependendo do tipo de tecido que ela migrar, ela pode acabar formando essas células desse tipo de tecido e fugir um pouquinho daquilo que ela estava tão predestinada. Esse valor posicional também tem determinação genética. Um exemplo que a gente tem desse processo é o desenvolvimento de pernas e asas em aves. Então, olha só, eu tenho mesmos tipos de tecido, mas eles podem formar estruturas diferentes de acordo com a organização espacial, ou seja, de acordo com o local do corpo onde ele está. Quer ver? Ele deu mais ou menos, aliás, ele deu exatamente essa imagem aqui para a gente no exercício. O que está significando esse experimento aqui? Então, eu tenho ali um pedaço de mesoderme que formaria a perna. Só que ele foi colocado ali no broto da asa. E ele não formou nem perna nem asa. Ele formou dedos do pé com garras terminais. Olha que interessante. O que aconteceu aqui? Qual é a conclusão que a gente chega disso tudo? As células do broto da perna, elas são determinadas, mas elas não são definitivamente comprometidas, né? Então elas não teriam, elas não formariam exatamente a perna estando em um tecido diferente. Olha, tá comprovado isso no experimento, né? O que acontece aqui, pessoal? Então, quando ela é colocada no broto da asa, as células do broto da asa emitem sinais e fazem com que essa célula se diferencie. Só que repara que ela formou uma estrutura que está totalmente relacionada com a sua posição. Ela formou uma estrutura terminal. Ó, dedos dos pés ou dedos das mãos são estruturas terminais por conta da posição onde ela estava. Então, viu como fez sentido? Agora vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. Ele diz assim: observe a figura abaixo que retrata um experimento relacionado com o processo de diferenciação celular em animais. Os resultados mostrados na figura permitem concluir que a mesoderme apenas origina coxas nas aves. Pessoal, primeiro lugar, muito cuidado com esse tipo de afirmação nas provas de biologia. Apenas, exclusivamente, com certeza. Então, olha só, eles estão originando dedos também lá no segundo desenho, na segunda imagem. Então, não dá para dizer que é apenas, né? B. As células enxertadas estavam determinadas a se diferenciar em alguma parte da perna da ave. Olha, ali ela ia formar mesmo a perna. Então, de repente, essa aqui tá legal. Vamos esperar um pouquinho para julgar essa aqui. Vamos lá. A C. O broto da asa não influenciou na diferenciação das células enxertadas. Mentira! O broto foi que deu o sinal para essas células enxertadas iniciarem o seu processo de diferenciação. Tanto ela influenciou
que a origem não foi da perna, foi do dedo, né? Então, sim, teve influência dessas células do broto da asa, sim. As células enxertadas já estavam totalmente diferenciadas. Ora, se elas já estavam totalmente diferenciadas, elas não teriam formado um outro tipo de tecido, um outro tipo de estrutura na realidade. E elas formaram, né? É provável que se as células tivessem sido enxertadas em outro local da ave, não haveria o desenvolvimento de parte da sua perna. Olha só, não haveria o desenvolvimento. Se isso aconteceu, então eu acho que é mais provável a gente dizer que isso aconteceria do que não aconteceria, né? Porque no experimento ele tá mostrando justamente esse oposto pra gente. Então é por isso que eu gostei muito da alternativa B. É ela que é a nossa resposta correta. E agora comenta aqui pra mim se você acertou ou se você errou essa questão. Então, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima questão.